pessoal, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Celso, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante, um nó do trânsito bem interessante, cultural e relevante. Muito né? relevante, porque se a pessoa não conhece, é capaz de se envolver num acidente. Aliás, aconteceram acidentes fatais. Isso. É a comunicação entre caminhoneiros, entre vários os grupos de usuários nas rodovias, nas estradas, especialmente os caminhoneiros. É curioso, uma coisa bem curiosa e pouca gente sabe. A comunicação padrão usada pelo caminhoneiro brasileiro é o oposto da utilizada pelo caminhoneiro Na argentino. questão de ultrapassagem. Na hora que o caminhão diz assim, pode passar. Né? Isso. Como que ele usa? Como que ele sinaliza? Então, assim, você está dirigindo, na sua frente é um caminhão. Você não tem visibilidade. De repente, o caminhão ligou o pisca para a direita e você fica pensando, será que ele vai entrar? Será que ele vai sair para o acostamento? Ou será que ele está dizendo que eu posso ultrapassar? Porque é esse o significado dessa comunicação no Brasil. Ele já está vendo, porque ele está lá na frente, ele está mais alto. E se ele está piscando para a direita, ele está me avisando que eu posso ultrapassar. E isso funciona de fato e é uma comunicação de uso corrente. Sim. Isso não é lei. Se você pega muita estrada, você já isso deve não é ter lei. visto. Só que se tivesse vindo alguém em sentido contrário, então esse caminhoneiro da sua frente, ao invés de ligar o pisca para a direita, ia ligar o pisca da esquerda. Então você tem possibilidades de pensar, ele está indo ultrapassar alguém, ou ele está me avisando que agora eu não posso ultrapassar porque está vindo alguém. No Brasil, entre qualquer forma, condutores você não vai brasileiros, sair. daí você não vai. Beleza? Beleza. Só que na Argentina é o contrário. O caminhoneiro argentino sinalizaria exatamente de forma inversa para o condutor que está atrás. E aí? E aí que já aconteceram acidentes com vítimas fatais, lógico, né? Por conta esse descompasso cultural. Talvez por isso não se entrou no mérito de puxar isso para a legislação. Veja aqui, nesse caso teria que ser entre países, né? Claro, no trânsito tem a Convenção de Viena, mas mas a Inglaterra não segue, a Inglaterra dirige ao contrário, né? Mão de direção esquerda, tem toda uma questão aí a chamada mão inglesa, tem toda uma questão de o padrão a serviço de um procedimento de segurança. Não, e tem uma outra, não sei se você já viu um filme chamado Encurralado. Encurralado é um filme de 1971 do Spielberg, o primeiro filme do Spielberg. Foi o primeiro filme que ele fez, e ele fez pra televisão, né? E nesse filme a premissa é muito simples, é um cara com um caminhão que quer matar ele, não tem motivo. Aliás, essa é a melhor parte do filme. Não tem motivo, simplesmente o caminhão quer matar ele. E tem um determinado momento que tá o caminhão aqui e ele tá atrás, bem no começo do filme, e o caminhão faz assim, ó, pode passar. Na hora que ele tira pra esquerda, vem um carro e ele quase morre. Aí você percebe, opa, acho que não é uma boa ideia seguir o que esse caminhão está me dizendo. Né? Então, talvez seguir essas convenções... Sem o devido conhecimento. É meio complicado, né? Assim, melhor não. Essa é uma matéria no site do Detran do Rio Grande do Sul, bem interessante, relatando, né, esse descompasso e relatando esses casos, esses acidentes. Então, se você recebeu orientação, normalmente não é a autoescola que vai ensinar isso. Conheço o pessoal que é da autoescola que se manifesta. Mas eu, por exemplo, que aprendi numa época lá atrás, né, aprendi a dirigir com 14 Século anos, passado. né, eu já contei essa história aqui. O meu pai, que também foi caminhoneiro, ele me dizia, olha, tem a camaradagem. E tem os que, se não der sinal nenhum, talvez é porque ele não se sentiu seguro ou porque ele não está a fim de ajudar. Veja que entre os caminhoneiros, era assim na época, eu acho que isso não mudou muito, quem for da área aí também que se manifesta, para nos contar como está hoje, mas essas trocas de gentileza existem. Inclusive a questão de dar sinal de luz, para alertar, tem um acidente, tem um perigo na via, ou tem fiscalização, lógico, tem blitz, né, que isso é proibido, inclusive, né, mas é utilizado. Então, muito cuidado com esses protocolos informais, porque isso pode ser um tiro no pé. Mas tem uma coisa que eu queria relatar aqui, de um acidente que aconteceu por conta disso, mas não foi entre argentino e brasileiro, onde está bem clara essa oposição. O condutor do caminhão era brasileiro, o condutor do carro também era brasileiro.
De repente, numa situação como essa, né, lá no Rio Grande do Sul, né, Pampa, Gaúcho, Coxilhas, poucas ondulações, né, e num trecho que não dava para ter certeza se dava para ultrapassar ou não, e o condutor atrás querendo ultrapassar. E de repente o caminhão liga o pisca para a direita. E ele, pronto, tá aí. Tá minha chance. A minha chance. Reduziu a marcha, puxou para o lado e por pouco não bate de frente com... E ele conseguiu se escapar do acidente. Não houve acidente, mas saiu, rodou. Não houve grandes estragos, foi mais o susto. Um baita de um susto, e ele ficou furioso com o caminhoneiro. Mas, assim, terminou de rodar, ele olhou, o caminhão estava sinalizando que ia entrar. Claro. Uma via rural ali para acessar uma fazenda. Então veja como a questão da comunicação é essencial. Quer dizer, não tinha por que ficar bravo, não foi sacanagem do caminhoneiro. Coloque-se você no lugar do caminhoneiro. Lógico. Você vai sair, você tem que sinalizar. Só que foi interpretado por conta desse protocolo informal de que era uma autorização, um aviso que pode ir, está tudo tranquilo. Então, meu amigo, na dúvida, não ultrapasse. Outra coisa que eu lembro aqui que é perigosa, não sei se você teve muita experiência de dirigir à noite, é à noite, contando que você assume que todos os veículos estão com os faróis funcionando. Então, nesses aclives e declives e curvas que não sejam muito acentuadas, muitas pessoas, eu aprendi isso, né? Me ensinaram isso, olha o risco. Eu fiz isso várias vezes até que a percepção de risco daí, opa, peraí, isso não pode estar certo. Eu desligava as luzes do meu carro, porque daí eu percebo melhor as luzes que estão se aproximando. Que bom, né? É uma boa ideia mesmo. Você vê que coisa inteligente, né? Quer dizer, eu estou aqui porque tive sorte de nunca ter dado. Dá de cara. Né? E isso é mais comum do que se pensa. Daí vamos só para encerrar aqui, para não se delongar muito. Já que é cultural, isso não deveria estar nas autoescolas? Ou não deveria-se, nos cursos de direção defensiva, alertar para isso? Olha, se te falaram que dá para fazer isso, não faça por causa disso. Trazer a público, contar sobre esses casos. Acho que se alguém trouxer para a sala de aula, isso acontece. Mas não deve ter um protocolo, né? Não tem. Mas é tal coisa, né? Você tem lá uma ementa do curso, para qualquer dos cursos de trânsito tem uma ementa, e não é perfeita, mas se não está lá, né, você deveria se questionar. Por que não está aqui se é utilizado? Né? Se as pessoas estão utilizando. Então, essa coisa dessas comunicações, desses protocolos de comunicação informais, isso pode ser um risco danado. Claro. Especialmente quando você não domina. É como ir para um outro país, falar uma outra língua, de repente. Não, como se fazer qualquer gesto. Você né? fala alguns países, se você fizer isso aqui, é um xingamento. Tipo aqui no Brasil é e tal. Né? E quando o Nixon, se não me engano, desceu no Brasil, ele desceu, tudo ok. Tal. Ele não está querendo ofender ninguém. Mas muitos se ofenderam também por não compreender que ele não dominava. Exatamente. Que o cara era o presidente, né? Ele devia saber, devia ter algum assessor para dizer isso. Mas se você pensar no... Talvez um assessor sacana. Pode ser, né? Mas se você pensar numa pessoa comum, é muito comum que ela cometa uma gafe dessas. Lógico. Né? Uma gafe bem comum que eu já vi um colega meu fazer, nos Estados Unidos dirigindo, veio a polícia, pediu para encostar e ele desceu do carro. Na hora que desceu do carro, já botaram aqui a arma na cabeça. Porque lá você fica dentro do carro. Sim. Não saia do carro. Então o cara foi preso, daí até explicado, e chegou no delegado, não, eu sou brasileiro. Mais um, tá bom, pode soltar. Caramba. Tipo, entendeu, né, que assim, os caras têm outro costume e tal. Então é sempre bom sacar um pouco, né, do que está acontecendo no outro país, né? Isso aí. Beleza? Você tá sempre ligado. Então, ó, comenta aqui embaixo e tal, compartilha, isso aí. Até mais. Até, tchau. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can